Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda, bem-vindo. É muito, assim, sempre gratificante estarmos em mais uma atividade da nossa programação da BDB Cultural. Se você está, se você está hoje acessando pela primeira vez, a BDB Cultural é uma iniciativa do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a BDB, e por meio de um termo de colaboração, estamos juntos, né? Com a organização social Voar Arte para a Infância e Juventude. Nós da Voar, juntamente com a BDB. Essa agenda que o projeto vai executar, está executando, segue até 2022 ou até mais para frente, vai depender muito das coisas que virão. E hoje, como sempre, nós temos, uma vez por mês, uma atividade chamada de encontro terapêutico. E no encontro terapêutico desta noite, vamos debater, falar um pouco sobre as constelações familiares. Há momentos da vida em que os problemas estão tão presentes que é difícil enxergar as soluções. Fazer ver, essa é a principal função da terapia por constelações familiares, que é o tema desse nosso encontro terapêutico de hoje. Essa iniciativa que nós realizamos pretende contribuir para o crescimento pessoal do público. E a nossa convidada de hoje é a Dora Lima, psicóloga e consteladora há mais de 2 décadas, que vai explicar como funciona essa terapia e os efeitos benéficos que ela pode trazer. Bem-vinda, Dora. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Marcos Linhares, coordenador da programação cultural, né, da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, e os seus colaboradores. Muito obrigada por esse convite. É sempre bom falar de constelação, falar de algo que tem uma importância no mundo inteiro. Todo mundo faz constelação, o mundo inteiro usa essa ferramenta chamada constelação familiar. Então, Dora, abra para as suas considerações, então, o que é a constelação familiar? Então, como eu estava falando, muitas pessoas no mundo utilizam essa ferramenta. Constelação familiar é um trabalho fenomenológico, é um trabalho de empatia, é um trabalho que faz com que as pessoas percebam questões que elas jamais imaginariam que elas iriam perceber, porque é um trabalho que faz as coisas acontecerem, é um trabalho sistêmico. Quando a gente olha para as constelações, a gente olha de forma sistêmica, a gente olha para o todo. Nós somos seres sistêmicos. Existe um grande sistema planetário, existe outros pequenos sistemas, e nós pertencemos ao sistema familiar. O nosso sistema familiar, ele é composto por nossos pais, por nossos irmãos, por nossos avós, por nossos bisavós, enfim, são várias gerações. Então, o grande sistema é o sistema transgeracional, que é o sistema, vamos dizer assim, o grande sistema da família. E dentro, quando eu recebo alguém para constelar, eu não olho para a pessoa somente, eu olho para a pessoa com com tudo que ela vem. Falar assim, o Brasil, ele é constituído de pessoas que vieram de outros países. Então, quando você recebe um tema, uma pessoa que vem com um tema, vem recheado de várias experiências do passado. Aquelas pessoas ali têm os seus antepassados, a sua família, seus avós, seus bisavós, todos eles carregam experiências de outros países até, atravessaram mares para chegar aqui. São pessoas que deixaram suas vidas, seus familiares. Então, nós temos impregnado em nós
todas essas experiências, experiências difíceis, experiências dos nossos antepassados, e aí se junta também as experiências pessoais nossas, individuais. Então, a constelação, ela olha para esse campo, para esse sistema, que é esse sistema que vem recheado de coisas boas, nem sempre as famílias vivem só sofrimento, mas também essas questões que aconteceram no passado, esses acontecimentos, essas dores, esses processos difíceis. Então, a constelação olha para isso também. Quando a pessoa diz assim, eu quero constelar um tema, vamos constelar uma doença, nós podemos constelar qualquer tema. Constelação pode ser feito com qualquer tema. A gente pode constelar uma empresa, também no Brasil se usa muito constelações empresariais. Então, não é constelar os lucros da empresa, nós vamos constelar dinâmicas ocultas que acontecem dentro de uma empresa. São várias dinâmicas ocultas. Às vezes, dentro de uma empresa, as empresas brasileiras são empresas familiares, a maioria. Então, acontecem misturas, acontecem família, assim, um pai que tem filhos que também são funcionários da empresa. E muitas vezes essas misturas, essa mistura de papéis atrapalha o bom funcionamento daquela empresa. Não só isso, mas também pode acontecer de uma pessoa comprar uma empresa e esquecer o dono, esquecer o seu sócio fundador, esquecer alguém que criou aquela empresa. E aquilo também tem uma importância dentro do trabalho da visão, vamos dizer assim, fenomenológica das constelações. Então, nós podemos constelar algumas instituições aqui no Brasil, como o Judiciário também utiliza as constelações para realizar seus trabalhos, os juízes, ajudar, né, nos trabalhos, os promotores, os advogados, eles também utilizam bastante a constelação para ajudar nos seus trabalhos. E a constelação também serve, né, para a gente se autoconhecer, para a gente valorizar o nosso sistema familiar. Porque muitas vezes, principalmente quem mora em Brasília, os jovens, eles não têm, assim, contato. Muita gente não teve contato com os seus familiares. Por exemplo, um casal veio aqui para Brasília e os pais morreram, eles não falam mais desses pais. Então, aquele filho, ele fica sem entrar em contato com o seu sistema transgeracional, com os seus avós, com os seus bisavós. Às vezes, muita gente nem sabe o nome deles. Então, esse autoconhecimento, esse conhecimento do seu sistema familiar, as constelações proporcionam também isso. E não só conhecer o sistema, mas também conhecer o porquê que eu estou fazendo determinadas coisas, que às vezes aquilo que eu estou, num comportamento meu, não é meu, é um comportamento repetitivo, é um padrão que eu estou repetindo do meu sistema. Então, como eu estava falando, nós somos seres que vivemos em sistema, né, sistemas grandes, sistemas menores, o sistema familiar e o nosso sistema nuclear é um sistema menor. E esse sistema, ele traz muitas informações para nós. E dentro desse olhar das constelações, nós também temos os princípios. Quando alguém diz assim, mas como é que é uma constelação? Como é uma constelação? Como é que é feita a constelação? Né? Então, a gente vai para uma sala protegida. Bom, pelo menos deve ser assim, é um espaço protegido, e lá a gente encontra pessoas, e essas pessoas,
elas estão ali e vão entrar no trabalho, todas vão entrar no trabalho. Então, a gente faz, como de costume, um centramento. A gente se centra, a gente se harmoniza, a gente entra em contato com aquele campo, que a gente chama de campo, aquele espaço onde se reúnem as pessoas, e ali, dentro daquele centramento, é que acontece todo o fenômeno. Tudo acontece ali. Então, as pessoas estão ali dentro de uma sala, tem o coordenador ou constelador, a pessoa que facilita o trabalho, e o cliente que vai fazer uma verificação do que ele quer ver através do trabalho da constelação. Naquele momento de centramento, de ficar ali respirando, tentando se esvaziar, tentando deixar ficar mais integrado aquele espaço, aquele momento é um momento onde a gente cria uma imagem, a gente traz uma imagem do tema a ser constelado, e através daquela imagem, as pessoas vão se colocando nos lugares. E a partir daí é que esse fenômeno começa a acontecer, as pessoas começam a sentir reações, tristezas, raivas, umas querem deitar, outras querem ficar de costas, acontecem os impulsos, acontecem os movimentos. É nesse setting terapêutico, é nesse espaço que as pessoas começam a sentir essas reações. E a pessoa que está constelando, ela fica apenas assistindo o trabalho. Ela não entra no trabalho, ela assiste o trabalho. Então, nesse momento, assim, é um momento importante para o constelador, porque ele se alimenta, ele observa também aqueles movimentos, e aqueles movimentos são os movimentos em que ele pode também trabalhar em cima daquelas sensações, daqueles sentimentos, daquelas dores que aparecem do choro de alguém, que não é o choro daquele representante. O papel do representante é um papel muito importante dentro do trabalho da constelação. É um trabalho de ajuda, a gente diz que é um trabalho empático, que é um trabalho, eu costumo falar que as pessoas têm que ter compaixão para entrar naquele trabalho, porque ela deixa um pouquinho de experienciar a si próprio, ela se larga um pouquinho e ela se coloca no lugar do outro. Ela, por empatia, por compaixão, ela é capaz de se colocar no lugar do outro. Então, naquele momento, ela traz um fenômeno, né? Ela traz ela traz algo que vai denunciar o que está acontecendo naquele sistema. Tanto de pessoas que já faleceram, como de pessoas que ainda estão aqui. E eu vou dar um exemplo simples de repetição de padrão que acontece dentro das constelações e que é muito identificado. Por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, eu não me dou bem com a minha mãe, a gente não tem um vínculo muito forte, o vínculo com minha mãe é um vínculo muito fraco, eu não gosto da minha mãe. Ou pode ser também assim, eu não me dou bem com a minha avó, a minha mãe não gosta da minha avó e eu também acho que eu não devo visitá-la, enfim. Aí nós vamos fazer a colocação e a gente verifica que aquela avó, ela estava num momento difícil, quando ela teve aquela filha, ou ela faleceu cedo. Então, acontecem forças outras que faz com que haja um afastamento das pessoas, com que elas fiquem na dor delas. Nem sempre uma mãe, ela está presente para um filho.
às vezes ela não está disponível naquele momento por uma questão qualquer. Pode ser, pode ter sido um aborto que ela fez também. Então, a constelação, ela esclarece, a gente verifica esse fenômeno, a gente verifica essas questões que estão encobertas e que através dessa verificação, a pessoa que está observando a constelação, ela passa a olhar aquele fato de outra forma. Ela não sai da constelação sem estar, vamos dizer assim, mais consciente. Vem a consciência dela que aquele jeito que ela não olhava para a avó, que ela não visitava a avó, ou que ela não acha que a mãe não é suficiente para ela muda esse olhar. Mas as constelações também denunciam alguns padrões repetitivos. Um exemplo é que eu já trabalhei uma família, lá a avó teve filho aos 14 anos. Aí a geração seguinte também, uma mulher uma filha dessa geração teve também aos 14 anos filho. E essa pessoa que veio para a constelação, ela também, na adolescência, ela repetiu esse padrão de ter filhos também aos 14 anos. Então, a vida vai seguindo, e ela não percebeu que ela estava repetindo um padrão familiar. Porque os padrões, porque a vida, a gente não fica prestando atenção a essas coisas, a gente vai vivendo, a vida vai acontecendo. Então, através do trabalho da constelação, ela pôde ver essa repetição, ela pôde observar que ela estava simplesmente fazendo igualzinho a vovó, fazendo igualzinho a mamãe, fazendo igualzinho aos seus antepassados. Então, essa repetição de padrão a gente observa também nas constelações. Questões que, às vezes, aconteceram com os nossos pais, aparece, às vezes, em um trabalho de constelação. Coisas que aconteceram antes da gente nascer, a gente nasce e já traz toda essa história, todas essas vivências dos nossos antepassados, a gente traz tudo isso, além das questões nossas, da nossa personalidade, dos traumas que a gente também passa na vida, mas a gente nasce com todas essas questões transgeracionais com a gente. Então, qualquer coisa boa também, não são só as coisas ruins, não são só repetições ruins, às vezes tem nas famílias pessoas muito habilidosas, músicos, escritores, então os descendentes também tendem a seguir esse padrão positivo de herança, né, que a gente recebe uma herança dos nossos antepassados, isso tudo fica na nossa memória, e essas coisas boas também acontecem, né, vêm para a nossa vida. Então, nós recebemos tudo isso juntando as nossas questões individuais, pessoais, da nossa personalidade, né? Então, a constelação, ela verifica muitas coisas, ela verifica até uma questão simples, assim, eu quero saber como é que está a minha alma, né? Então, eu posso colocar ali, eu posso verificar como é que eu estou agora, como está alguma coisa, não é só uma doença, né, que eu posso verificar com a constelação. Então, existem princípios dentro da constelação. A constelação obedece a alguns princípios, que são o princípio da ordem, por exemplo. Se eu sou uma filha
que estou ajudando muito a minha mãe, que eu estou no lugar da minha mãe, que eu estou sofrendo a dor da separação da minha mãe. Então, eu também, naquele momento, eu estou ferindo a ordem sistêmica familiar, porque eu deixo de ser filha e passo a ficar no papel da minha mãe, até uma prepotência eu ficar no lugar da minha mãe, mas às vezes, de forma inconsciente, eu posso ficar no lugar da minha mãe e fazer coisas, entrar numa raiva com meu pai, eu posso fazer isso. Eu posso ficar com muita raiva do meu pai, a raiva da separação da minha mãe, ou qualquer outra questão. Estou trazendo isso porque é bastante... isso acontece muito, né, nos trabalhos de constelação. Então, esse princípio da ordem, eu vou estar ferindo esse princípio, porque eu não posso ficar no lugar da minha mãe, sofrer a separação da minha mãe, como se eu fosse, ficar com raiva do meu pai. Então, eu tenho que ficar no meu lugar de filha. E isso é muito legal, quando a gente começa a perceber que nós estamos emaranhados com as questões do nosso sistema familiar. Existe também outro princípio importante, que é o princípio do dar e do receber. Quando a gente dá muito e não recebe, existe um desequilíbrio. Quando a gente também não olha para os nossos antepassados, acontece também um desequilíbrio, porque a gente não entra na sintonia, não entra na frequência vibratória dos nossos antepassados, e aí a gente fica desconectado deles. Então, a constelação também observa esses princípios da ordem, da hierarquia, né, do pertencimento, né, existe, e do dar e do receber. O pertencimento é muito assim, vou dar um exemplo. Existe, às vezes, em alguma situação familiar, que um irmão, vamos supor, um exemplo qualquer, um irmão, ele deixa de seguir as regras da família e ele comete alguns delitos ali dentro da família, do tipo assim, eu vou ficar com a herança da família, vou ficar com a herança sozinha. E aí, numa geração qualquer, ele faz isso, e isso, logicamente, todos os outros irmãos, todas as pessoas que ficaram ali, que sofreram aquela situação, elas não vão ficar felizes. E, em geral, esse irmão, na geração seguinte, ele aparece como alguém excluído. Ninguém fala nessa pessoa, porque todos os outros estão com raiva. Só que os excluídos, segundo Bert Helling, eles aparecem, eles vêm para serem incluídos. Então, se eu excluo alguém por uma questão qualquer, se eu excluo a minha avó porque ela não me deu, vamos dizer assim, ela não deu para minha mãe o que ela poderia dar, e eu me conecto, eu faço uma lealdade com a minha mãe, né? Eu faço uma aliança para a gente ficar contra a essa avó. Se eu faço isso, eu também estou excluindo. Então, as constelações, elas evidenciam essas dinâmicas, que a gente chama de dinâmicas ocultas, que são dinâmicas que muitas vezes a gente não consegue ver. Então, esses princípios, eles são muito usados na sistêmica, e quando a gente vai fazer a constelação, a gente sempre está olhando na imagem, que é uma coisa que a gente observa, né? A primeira observação nossa, quando é colocado uma questão,
é olhar a imagem, e essa imagem, ela já traz muitas informações sobre como as pessoas se colocam ali, como é que é esse sistema, alguém está no lugar do outro, tem um filho que está no lugar do pai, tem um filho que está no lugar da mãe, e essa imagem, ela traz essa percepção para a gente. E eu queria falar um pouco dos representantes, dessa intuição que os representantes têm também, no momento da constelação, que eles recebem, através dessa empatia, através dessa forma de se deixar um pouquinho e deixar que o outro, me colocar no lugar do outro, essa não é uma função fácil. O representante também, ele recebe algumas informações do sistema dele naquela hora que ele está no lugar de alguém. Às vezes ele diz assim, poxa vida, eu trabalhei uma mãe, mas na verdade eu estava trabalhando também a minha mãe. Então, essa troca, vamos dizer assim, essa sincronicidade, porque nós somos seres espirituais, sincrônicos, acontece isso também no setting terapêutico, nesse fenômeno que são as constelações. O grande divulgador das constelações foi Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele não só divulgou no mundo inteiro, mas também foi a pessoa que condensou esse trabalho. Ele era padre, ele foi também, ele estudou muitas terapias, e ele trabalhou com Zulus, então ele condensou esse trabalho. A pessoa que mais divulgou no mundo as constelações foi Bert Hellinger. E a gente deve uma honra muito grande para ele, porque é um trabalho de muita utilidade. Assim, hoje as pessoas, elas têm uma visão muito maior de tudo, assim, porque a constelação, ela como eu falei, ela é um trabalho que procura ver tudo, não só o momento agora, nem só os choques do momento, as dores do momento, mas também de onde essas dores vêm. Então, de onde é que vem tudo isso, né? Será que isso é uma questão do aqui e agora, um choque que eu levei agora, ou se isso eu estou repetindo? Se isso vem de algum antepassado? Aqui no Brasil, a gente trabalha muitas questões de terra, questões de herança, questões de pessoas que foram lesadas, e a constelação, ela faz revelações muito importantes também. São grandes trabalhos que a gente tem feito, revelando coisas do passado. Porque nós temos origem, o nosso grande sistema transgeracional, aqui nós temos origem indígena, nós temos origem dos negros, nós temos origens de todos os países por aí, da Espanha, da Itália, da Alemanha. Então, nós carregamos essa herança, que é uma herança muito grande, e quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que nós temos muito o que aprender e que honrar também, porque uma das grandes feitos da constelação é que a gente honra, a gente passa a respeitar, a gente passa a olhar com amor para os nossos antepassados. A gente passa a integrá-los em nós. E nós costumamos dizer que tudo que a gente faz aqui, de bom, passa para eles. Porque se alguém vier com essa pergunta, mas os antepassados também recebem? Nós temos a crença que eles recebem sim. Os nossos antepassados, tudo que nós estamos realizando de bom, a gente passa para eles. Essa é a nossa grande crença também, que eles também são beneficiados com os nossos aprendizados,
né? Porque quando a gente entra em contato com as nossas dores, a gente entra em contato com dores também deles. E esse fluxo, né, que vai lá e vem para cá, faz com que a gente tenha a crença de que eles também são beneficiados. Ok? Vamos ver, Marcos Linhares. Opa, Dora, você falou coisas muito, muito interessantes. Eu tenho algumas dúvidas que eu acho que também outras pessoas podem ter essas mesmas dúvidas. Vamos lá. Então, Dora, tudo que você nos trouxe é muito importante, muito interessante, mas e se eu quiser contratar, fazer uma constelação, né, familiar, como é que eu faço? Eu procuro que profissional? Procuro um psicólogo, um terapeuta? Que cuidados que eu devo tomar para poder fazer uma constelação? Nessa contratação desse profissional. Eu diria que o profissional, ele deve ser um psicólogo, porque o psicólogo, ele tem um embasamento maior para trabalhar com com alguns fenômenos que possam aparecer na hora da constelação, naquele movimento, nos impulsos da alma, né, nos movimentos que acontecem na hora que você está constelando. Então, mas aqui no Brasil, as pessoas são muito criativas. Aqui no Brasil não houve, assim, uma regulamentação disso. Aliás, as constelações, elas acontecem de forma empírica ainda, não existe ainda um consenso, né, sobre as constelações. Então, quem fez formação com o Bert Helling foram psicólogos e médicos. Depois, alguns terapeutas, assim, mas aí depois, constelações, todas as pessoas que têm curso superior e que querem conhecer essa técnica foram fazendo formação nisso. E hoje em dia, várias pessoas constelam aqui no Brasil, principalmente aqui em Brasília. Existe também constelações de outras formas, constelações com cavalos, constelações com cartas, constelações. Agora, a forma tradicional que o Bert Helling trouxe foi a constelação com pessoas e com bonecos, que é um trabalho individual que acontece também um fenômeno, porque esse fenômeno acontece porque nós somos seres intuitivos, porque nós temos arquétipos em nós, porque nós temos memórias, porque, segundo Jung, nós temos também o inconsciente coletivo, né? Que é um termo que o Jung cunhou, é um termo que ele trouxe, né, para nós, essa coisa do inconsciente coletivo. Então, eu diria que a pessoa tem que estar em condições emocionais, tem que estar centrada, tem que ser um profissional, de preferência sério, que ele tenha um grupo sério, porque não é um trabalho, assim, não é uma brincadeira, constelação é uma coisa bastante séria, e pode acontecer fenômenos, podem acontecer coisas que saiam de dentro, vamos dizer assim, a nossa expectativa dentro do trabalho. Então, é necessário uma pessoa centrada, preparada, um profissional que esteja, vamos dizer assim, que seja treinado para isso. Quem fez essa pergunta, que foi o João, ele também perguntou aqui se a constelação tem relação com hipnose, com regressão. Olha, as perguntas que vêm sempre assim, constelação é um teatro? Não, não é um teatro. Constelação é espiritismo? Pode até ter uma interface com o espiritismo, porque nós somos seres espirituais, né? Mas, assim, a constelação, ela é uma ferramenta que, por intuição, por tudo isso que eu já falei, pela compaixão, pela nossa empatia,
a gente se coloca no lugar do outro e é capaz de sentir o que o outro sente. Então, não é um teatro. Quando eu digo que eu estou sentindo uma dor, e que essa dor não é minha, ela é a dor do outro. E eu realmente sinto, e mudo o meu aspecto físico, às vezes, né? Então, ela não é uma adivinhação. O que ele falou mesmo, assim, a palavra? Ele perguntou se o constelador utiliza ferramentas de hipnose, de regressão a vidas passadas. Não. A gente utiliza a nossa intuição, aquilo que é inerente a todos nós. Todos nós temos intuição, todos nós temos sincronicidade. Você não já ouviu falar assim? As pessoas falam assim, eu hoje estava pensando em uma pessoa qualquer, eu amanheci o dia pensando no meu filho está morando fora, e ali ela abre a porta, daqui a pouco o filho está ali. Então, isso é uma sincronicidade. Ou então, nós temos uma sincronicidade de ver objetos. Tem gente que fala assim, nossa, eu só estou vendo agora chave na minha frente, eu achei uma chave, eu fui caminhando e aparece uma chave na minha frente. Então, isso também é sincronicidade. Nós somos seres espirituais. Então, nós temos essa empatia, nós temos a sincronicidade, nós temos as intuições, nós sonhamos toda noite, e os nossos sonhos são sonhos que revelam coisas para nós, são sonhos, às vezes, eles são oníricos, eles são, mas eles são educativos também, eles estão nos dizendo coisas. Então, é por tudo isso, né, por todas essas questões aí, toda essa empatia, toda essa sincronicidade que a gente consegue se colocar no lugar do outro. Me diga uma coisa, também a Carol me perguntou aqui se a sessão essa sessão de constelação, ela é somente individual, ela pode ser coletiva, você pode fazer uma constelação com mais de uma pessoa, quer dizer, eu com minha esposa, ou eu com um irmão, ou só individualmente? Não, a constelação pode ser, você pode levar a família toda para participar, assistindo da sua constelação. Você pode ir o casal e os filhos, então a família, só não crianças, né? Crianças não devem ir para a constelação, até porque o Bert Helling nos ensinou que as constelações é um trabalho para a segunda metade da vida, ou seja, as constelações são para adultos, né? As crianças, elas não devem participar de uma constelação, porque às vezes o que acontece ali, muitos de nós não entendemos às vezes o que acontece, imagine uma criança, né? Então, mas pode ir a família toda, e quanto mais gente da família tiver na constelação, mais força ela tem, né? Ela recebe a força daquele sistema que está ali presente. E quais áreas, outra pergunta que eu recebi aqui, quais áreas que existem da constelação? Ela pode ser usada para diversas áreas? O judiciário, por exemplo? O judiciário usa muito as constelações para fazer verificações nos seus processos de acontecimentos, de crimes, de problemas, outros, herança, problemas familiares. Então, é muito usado aqui no Brasil. O judiciário, os juízes gostam muito de trabalhar com essa ferramenta. Eles trabalham com essa ferramenta, promotores, advogados. Empresas também, tem outras áreas que também usam, não é? Usa. As escolas também, já existe formação em constelação sistêmica nas escolas, já existe uma formação em sistêmica, né? Então, você pode ensinar uma criança os princípios da constelação, de forma muito simples, ela faz um desenho da família, e aí você começa a explicar para aquela criança que ela precisa olhar para os pais como sendo, não como ídolo, mas como sendo pessoas normais, mas que eles vieram primeiro, para os avós, que são pessoas, olhar com respeito, olhar com, vamos dizer, com reverência, né, para eles,
e saber que eles fazem parte, né, da família, que eles vieram antes e que eles merecem todo a nossa reverência, o nosso respeito, o nosso amor, né? Nesses tempos de pandemia, Dora, eu imagino que as pessoas que estão tão trancadas em casa, com tantas questões e tantas brigas que têm surgido entre as famílias, né? Porque esse estado de isolamento necessário que a gente tem passado também traz muitas questões. Como é que tem sido o trabalho da constelação nessa época de pandemia? Aumentou muito a procura? Aumentou a procura, só que não estamos fazendo constelação, pelo menos eu não estou fazendo grupos agora, desde o ano passado, porque as pessoas, elas correm risco numa sala, num espaço fechado, né, de aglomeração, né, então nós não podemos aglomerar, mas eu faço constelação individual, com bonecos, que também é um trabalho fenomenológico, porque você é um ser fenomenológico, você é um ser intuitivo, né, cada um de nós somos. Então, a gente faz a colocação com os bonecos e trabalha questões. É claro que as constelações com pessoas, elas têm uma força muito maior, a pessoa sai de lá muito impressionada, né? Agora, como não dá para fazer constelação com pessoas, a gente faz constelação com os objetos intermediários, que a gente chama objetos intermediários, os bonecos, que a gente usa, Playmobil, que nos foi apresentado na época da formação. Dora, eu uma vez tive a oportunidade de acompanhar um atendimento de constelação familiar. Eu estive lá com você e acompanhei, e realmente é impressionante, porque eu fui convidado a representar um papel na constelação de uma pessoa, eu e a minha esposa, e nós assumimos temporariamente aquele papel que nos foi colocado, e eu fiquei muito preocupado, porque era tão grande né, a árvore, ela foi crescendo, eu falei, meu Deus, será que a Dora vai conseguir, será que isso vai dar certo, será que essa árvore vai chegar a um final? E aí, uma primeira coisa que me impactou muito é que realmente, na hora que eu assumi aquele papel, eu me senti como aquela pessoa que eu estava lá para representar, e aquilo fez com que eu trabalhasse uma questão. Eu fui o pai de alguém, e eu, de certa forma, trabalhei questões que estavam pendentes comigo, com meu pai. Isso mesmo. Interessante isso, né? Muito interessante. Por quê? Por isso, porque esse fenômeno, esse é o grande fenômeno da constelação, né? O fenômeno da empatia. Você é um ser que tem tudo isso em você, você tem a intuição, você tem a compaixão, você pode se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, e você pode trazer à tona a dor do outro. Isso é, né? E às vezes a dor do outro é também a nossa dor, né? Não, Muitas vezes. e foi tão impressionante porque, primeiro, foi muito bom para mim, também para minha esposa, e depois, em determinado momento, o círculo se fechou, descobriu-se onde estava o problema, e era impressionante que a pessoa estava deitada, ela disse que não conseguia se mexer, e na hora que descobriu-se a razão, essa pessoa falou, não, agora eu já posso me mexer, agora eu posso me levantar, como que por uma coisa mágica, aquilo que estava travando aquela pessoa, quando foi descoberto, parece que tudo começou a fazer sentido, porque estava tudo ligado, e aí a gente percebe que é uma grande ilusão passar por essa vida achando que você vai passar sozinho, e que todas as relações que nos antecederam, ou que estão ao nosso redor, elas interferem diretamente com cada problema ou situação que nos atrapalha, ou que de repente nos traz um medo, uma angústia. É impressionante, Dora. É verdade. É o que eu falei. Quando chega alguém com um tema para constelar, ele chega carregado não só daquele tema, daquele choque que ele levou, daquela situação, mas ele vem com todas as questões transgeracionais, com
tudo que sofreram antes dele, com todas as dificuldades, com todas as ausências, com todas as dores, com todas as doenças, né? Então, a gente olha para aquilo e tudo fala, meu Deus, isso é muito grande, mas vamos aqui por partes, né? Vamos embora. Então, a gente vê o ser de forma sistêmica, de forma integral, ele não está ali não tem só um choque que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou abrir naquele trabalho coisas muito grandes de gerações passadas, e essas coisas vão vindo, como o Bert Helling diz, o essencial aparece, né? Então, essas coisas vão se revelando, e aí nós vamos fazendo o que a gente diz que é uma verificação, né? Quando a gente olha para as nossas dores e olha para as nossas questões, para além disso, que a gente se abre para isso, o fenômeno acontece, né? A gente acaba percebendo coisas importantes, acaba percebendo e acaba recebendo também o que a gente veio buscar, informações, às vezes, até além daquilo que a gente veio buscar, ou diferente daquilo que a gente imaginou. Olha, realmente é um tema inquietante e necessário. Eu posso te falar porque eu participei disso e achei algo fundamental. Impactante, né? E muito impactante. Eu acho que que bom que pessoas como Bert Hellinger e tantos outros seres humanos iluminados aqui e ali aparecem trazendo soluções, ferramentas para essa nossa vida, para que ela fique mais leve e tenha saídas, possibilidades, e que nem tudo é dificuldade, tudo pode ser encontrado pelo outro. Nós estamos conectados uns aos outros. Dorinha, eu quero abrir, então, para as suas considerações finais. Eu gostaria de dizer, assim, que bom que agora nós podemos verificar as nossas questões, olhar para os nossos problemas. Que bom que a gente tem outras ferramentas hoje, que não é só a constelação, mas que bom que nós temos a constelação também, e que a gente pode modificar padrões que em muitas gerações, em duas, em três, está acontecendo uma repetição cega, e que através dessa ferramenta a gente pode verificar isso e pode fazer uma mudança. E os nossos descendentes, eles podem usufruir de não repetir isso de forma cega. E a gente poder também fazer diferente, né? Nós poderemos fazer diferente, não querendo dizer que nós sejamos melhores do que os nossos antepassados, mas assim, a gente pode fazer diferente, podemos fazer diferente. É isso. Dora, Obrigada. Nós te agradecemos em nome aqui da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, por esse encontro tão especial. E eu quero te fazer uma provocação. As pessoas que estão nos assistindo, se quiserem mandar algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, eu estou pensando em dar aqui o nosso e-mail da biblioteca, do projeto, e encaminhar para você. Você se incomodaria de responder? Me coloco inteiramente à disposição para Então, responder qualquer coisa que eu souber, né? Claro. Então, estamos abrindo aqui. O nosso e-mail, gente, é bdbproducão, né? O produção sem o cedilha, sem o tio, né? E o cedilha, bdbproducão@gmail.com. Então, vai aparecer aí na tela o nosso e-mail, né? O e-mail da produção aqui da BDB Cultural. E aí, você que quiser, né? Tirar alguma dúvida, entre em contato pelo nosso e-mail que a gente vai encaminhar. Nós encaminharemos o e-mail para a Dora para que você possa ter essa dúvida atendida. Sempre Dora, um prazer em responder. Mais uma vez, obrigado. Até um próximo encontro agradeço. Com você, querida. Obrigada. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da companhia que nos foi feita até agora, e nos encontramos no nosso próximo encontro. Até breve.